por que empresas adoecem? Você já percebeu que algumas empresas parecem vivas e outras parecem doentes? E não estou falando de dinheiro, não. Porque existem empresas lucrativas que estão morrendo por dentro. Existem empresas que faturam milhões, mas têm pessoas esgotadas. Empresas que falam sobre inovação, mas matam qualquer ideia nova. Empresas que dizem que são uma família, mas produzem medo. Empresas onde ninguém confia em ninguém. Há empresas onde as pessoas entram felizes e alguns anos depois saem emocionalmente destruídas. Agora pense uma pergunta: e se empresas também entrassem em colapso psicológico? E se organizações adoecessem exatamente como organismos vivos adoecem? E se existisse uma maneira de diagnosticar isso antes do colapso? É exatamente disso que vamos falar hoje. Eu sou Jean Paul Jean e neste canal nós vamos explorar o holorealismo na prática. Na verdade, o holorealismo organizacional. Mas hoje eu vou apresentar algo que talvez seja um dos desdobramentos mais práticos desta visão. O holorealismo organizacional, ou simplesmente org. Ele não é apenas uma teoria sobre empresas. Ele é uma tentativa de compreender organizações como sistemas vivos, humanos complexos. E talvez isso mude a forma como enxergamos trabalho, liderança, cultura e até organizações. Vamos ver o problema. Hoje a maior parte das organizações é analisada por pedaços. O financeiro olha números, o RH olha pessoas, a gestão olha processos, o marketing olha mercado, a liderança olha metas, mas raramente alguém pergunta: o organismo inteiro está saudável? Porque uma empresa pode ter bons números e pessoas esgotadas. Ela pode ter crescimento e colapso interno. Pode ter muita produtividade e perda total de sentido. Pode parecer forte por fora, mas está implodindo silenciosamente por dentro, lógico. E isso acontece porque muitas vezes tratamos organizações como máquinas. Mas máquinas não têm medo, não têm cultura, máquinas não têm conflitos humanos. Máquinas não têm ansiedade coletiva. Máquinas não desenvolvem cinismo institucional. Pessoas desenvolvem. E organizações são feitas de pessoas. O nascimento do org. Olha, o holorealismo organizacional nasce de uma pergunta simples: por que organizações perdem equilíbrio? No holorealismo existe uma estrutura chamada tripé universal, que é composto por preservação, desenvolvimento e sustentação, ou para quem queira, sustentabilidade. Preservação é aquilo que mantém, a identidade, a segurança, a continuidade, estrutura. Isso é preservação. Por sua vez, desenvolvimento é aquilo que promove mudança, inovação, crescimento, adaptação. E sustentação é aquilo que integra os dois.
porque nenhum sistema sobrevive apenas preservando. Nenhum sistema sobrevive apenas mudando. Quando um domina excessivamente o outro, o sistema começa a adoecer. Exemplos práticos. Vamos imaginar uma empresa hiperpreservadora. Tudo precisa passar por aprovação. Mudanças demoram meses. Novas ideias encontram resistência. Existe muito controle, muito processo, muito medo. Resultado: lentidão, burocracia, envelhecimento, perda adaptativa. Agora imagine o extremo oposto. Uma empresa hiperdesenvolvedora. Toda semana muda algo. Novos projetos surgem o tempo todo. Metas mudam constantemente. Nada consolida. Qual é o resultado? Caos, ansiedade, burnout, exaustão, perda de quem? Perda da identidade. Agora imagine uma terceira organização. Ela preserva aquilo que precisa permanecer, ela muda aquilo que precisa mudar e reorganiza tensões continuamente. Essa é uma organização sustentadora. E talvez seja aqui que o org entre. O que o órgão pode fazer? O org tenta responder perguntas como: por que talentos estão indo embora? Por que setores vivem em guerra? Por que ninguém fala a verdade? Por que reuniões não funcionam? Por que existe burnout coletivo? Por que líderes estão entrando em colapso emocional? Por que empresas crescem e depois implodem? Por que organizações parecem perder a alma? E o objetivo não é apenas diagnosticar, mas prever, reorganizar, sustentar, evitar colapsos antes que eles aconteçam. Talvez empresas não morram apenas por problemas financeiros. Talvez elas morram antes, na cultura, nas relações, na liderança, na comunicação, na perda de confiança, na perda de sentido, porque talvez organizações sejam organismos vivos. E organismos vivos precisam mais do que eficiência. Precisam de equilíbrio dinâmico. Nos próximos vídeos vamos explorar temas como empresas hiperpreservadoras, burnout coletivo, lideranças que adoecem as organizações, cultura tóxica invisível e diagnóstico vetorial PDS. Como transformar tudo isso em uma nova inteligência organizacional? Porque talvez a pergunta não seja como tornar empresas mais produtivas. Talvez a pergunta seja como fazer organizações continuarem vivas. Se esse tema fez sentido para você, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima conversa afiada.